Olá, povo de Deus! Mais um dia da nossa edição do Bible Plan. O Bible Plan é o nosso plano de estudo da Bíblia para o ano de 2022. Em resumos, trocando em miúdo, é o nosso ano bíblico, moçada. Nosso plano para estudar a Bíblia em um ano. E a cada dia tem a live da reflexão do conteúdo do dia. E hoje estaremos fazendo a reflexão de Gênesis do capítulo 13 até o 18. E o capítulo 12 do livro Patriarcas e Profetas. Isso mesmo, Patriarcas e Profetas, capítulo 12, e Gênesis do capítulo 13 até o capítulo 18, uma pincelada rapidinho, porque o conteúdo é gigante, e nós não vamos transformar isso aqui numa vigília, mas vamos tirar uns pontos aqui de cada capítulo para a edificação da nossa vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E parabéns por estar participando de mais um dia neste processo, que é árduo, afinal de contas, uma live por dia até o final do ano. Sangue de Jesus tem poder. Mas nós estamos juntos nessa caminhada, não me deixa sozinho, não. Compartilha para todo mundo aí, que o conteúdo já está começando, ainda dá tempo de chamar geral e compartilhar o link para estarmos juntos em nome de Jesus, para que seja uma bênção para a nossa vida. Vamos em frente, nosso conteúdo aí, vamos lá para Gênesis capítulo 13. Capítulo 13 do Gênesis. Ontem nós estávamos analisando juntos aí a história do Abraão, chegada dele do Egito, o vacilo que ele deu, mas como Deus o sustentou e por meio da sua graça deu escape para a situação complicada que ele se meteu. A gente se mete em cada situação complicada, né? Graças a Deus, a misericórdia dele, a misericórdia do Senhor é fantástica, é maravilhosa e tem nos dado os escapes para os problemas que nós mesmos construímos. Deus tem um escape para você. Aproveita enquanto ainda tem chance, hein? Aproveita. Muito bem. No capítulo 13, nós estamos vendo aqui que Abraão está seguindo o seu roteiro, está seguindo a sua vida, acompanhado do seu sobrinho. Como é que se chama o sobrinho do Abraão? Ló. Então, o Abraão já está com muitas posses, Ló, que já é órfão, o papai já está morto, herdou toda a herança do pai e, consequentemente, o Ló também é um menino rico, é um menino bem-sucedido. Todavia, começa a se perceber um problema administrativo. Os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão. Era muita briga, era muito contenda, e isso não havia ainda se refletido no relacionamento entre Abraão e Ló, mas o clima já estava ficando muito tenso para os servos continuarem trabalhando ali próximos uns aos outros. De certa forma, Abraão, percebendo tudo isso, sendo ele o homem maduro que era, sendo ele o homem equilibrado, sábio que era, chamou o sobrinho para uma conversa. Olha só, sobrinho, o negócio, o convívio está difícil entre os meus funcionários e os seus funcionários, a coisa não está ficando muito legal, daqui a pouco vai haver um problema maior, e antes que esse problema maior ocorra, de repente um matar o outro, um ferir o outro, é melhor o seguinte: eu vou propor para você, para a gente poder separar, para cuidarmos dos nossos negócios, cuidar da nossa vida, já que o convívio entre os nossos servos não tem sido pacífico. Então, Abraão, de um modo muito sábio, muito equilibrado, né, isso com a duna direitinho lá na frente, com o que Salomão diz, há tempo de estar junto, há tempo de estar separado, né? Então tem tempo para tudo, né? E não era o tempo de Abraão e Ló estarem juntos. O caso deles ali não é até que a morte os separe, não eram casados, né? O caso deles ali era que os servos realmente estavam vivendo esse elemento de tensão, este momento de tensão. E diante disso, o Abraão, muito centrado, né? Ele propôs exatamente essa solução para a contenda entre os servos, ok? E ele queria que essa contenda não o atingisse, no sentido de que não haja contenda, Ló, entre mim e ti, ok? Que não haja contenda. Aliás, eu quero apanhar essa frase aqui para que ela seja o jargão da nossa vida. Que não haja contenda entre mim e ti. Por que a gente fica brigando pelos motivos mais idiotas do mundo, né? Tem gente que briga pelo controle remoto da televisão, pelo último pedaço de bolo, os filhos brigam, quem tomou meu refrigerante que estava na geladeira, o pau quebra, as pessoas ficam sem se falar. Irmãos da igreja que não se falam no mesmo templo, passam um pelos outros e não dirigem a palavra.
parentes que vivem debaixo do mesmo teto, que não se conversam há anos, são intrigados, filhos que não falam com os pais, pais que não conversam com os filhos. Que coisa horrorosa. Ei, que a sentença do Abraão aqui, ó, que não haja contenda entre nós, seja a realidade da vida de cada um, em nome de Jesus. Que não haja contenda entre mim e ti, entre você e teu pai, entre você e teu filho, entre você e teu cônjuge, entre você e seu patrão, você e seu colega de trabalho. Ei, vamos viver em paz, moçada. Paz, paz, paz. Que não haja contenda. Se é necessário você parar de brigar, se afastar um pouco da pessoa, que assim seja, mas se afastar no sentido de evitar o mal maior, para que não haja um distanciamento saudável, um respeito de limites, para que essa contenda não exista. Então, você percebe que a distância é saudável. Eles não deixaram de ser tio e sobrinho, não deixaram, o vínculo familiar continua existindo, mas uma distância saudável para que o relacionamento continuasse existindo, né? É meu sobrinho, tanto é sobrinho que quando mais à frente aqui, que vamos ver daqui a pouco, teve um problema lá em Sodoma, Sodoma foi invadida lá, ele foi levado em cativo, o tio foi lá atrás para resgatar, ou seja, o relacionamento ainda existia, só que esse distanciamento, de certa forma, era saudável para que não houvesse contenda entre eles, beleza? Então, todo mundo tem que respeitar o espaço de todo mundo, né? E já na questão do cônjuge, se não pode separar, não tem que separar, mas deve haver o respeito do espaço, né? O marido tem o espaço dele, a mulher também tem o espaço dela, e esse respeito deve existir para que não haja contenda entre mim e vós, que não haja contenda. É a sentença linda aí que o Abraão dá, fica para a nossa meditação, né? Muito bem. Aí, o Abraão, na sua sensatez, no seu equilíbrio, na sua abnegação, né? Ele fala assim, Ló, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para cima, eu vou para baixo. Onde você for, eu tomo a direção oposta, ok? Ou seja, o Ló, diz a Ellen White no comentário, que ele fez uma escolha bem egoísta, procurando tirar vantagem, deslumbrado pelos proveitos mundanos. Ele observa o cenário e percebe que seria mais vantajoso para ele, onde ele poderia obter uma prosperidade maior do que Abraão estava obtendo, e ele não era nada agradecido àquilo que Abraão havia feito por ele, e ele faz uma escolha pautada no egoísmo, e ele fez uma escolha, não foi muito legal não, porque ele escolheu Sodoma para morar. Imagina que escolha desacertada, escolher Sodoma para morar. Resultado, ele foi para lá e teve uma experiência não muito legal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no capítulo correspondente, e você percebe que há a separação, e este é o tópico principal do capítulo 13 de Gênesis. A gente entra no capítulo 14, Ló já está lá em Sodoma, vivendo nas belezas de Sodoma, na riqueza de Sodoma, na prosperidade de Sodoma, que naquela época era a cidade mais próspera, mais bonita. Sodoma, para você ter uma ideia, ela foi chamada pela Bíblia de Jardim do Senhor, tamanha a beleza. Pensa num lugar bonito, rico e próspero, Sodoma, razão pela qual os homens se tornaram muito orgulhosos e muito promíscuos também. Ok? Aí você tem aqui, no capítulo 14, a guerra dos 4 reis contra 5. Por quê? 4 reis, né, liderado lá pelo rei Elão. Você percebe que Elão ele cobrava tributo de Sodoma e de toda aquela região ali, tinha invadido Canaã e feito deles indivíduos que pagavam tributos para ele. E isso já fazia 12 anos, ia por 13 anos, no 14º ano houve uma revolta, e eles ficaram chateados. Os reis, os príncipes da terra de Canaã se juntaram, disseram, nós não vamos pagar mais nada, a gente não quer liberdade, quer isso, quer aquilo. Resultado, o Elão juntou 4 aliados contra 5 reis de Canaã e foram para cima. Resultado, houve uma batalha, mas não é que Elão, aquele que cobrava tributo já há 12, 13, 14 anos, juntado com 4 reis, lutando contra esses 5 de Canaã que tentavam se libertar do tributo. Esses 5 de Canaã perderam. Resultado, Elão ainda catou todos os despojos, ficando mais rico do que já era, e levou muitos escravos, entre ele o sobrinho Ló e a família do Ló. E aí
O Abraão, que vivia na maior parte, vivia na maior paz, não queria briga com ninguém, estava de boa. Resultado, Abraão resolve juntar os seus homens e partir para cima para resgatar o sobrinho. Então, eram homens treinados que o Abraão tinha uma certa habilidade também, e resultado, ele coordenou um ataque muito bem coordenado durante a noite, entrou lá e apanhou todo mundo de surpresa enquanto eles estavam comemorando os despojos da guerra, a escravidão do pessoal de Canaã. E o pessoal estava no meio da orgia, em comemoração, não esperavam nenhum ataque, porque, afinal de contas, os cananeus haviam sido derrotados, a junção dos 5 reis, e o Abraão entrou lá surpreendentemente e simplesmente não teve quase que resistência nenhuma, venceu facilmente, resgatou a Ló, toda a sua família, e aí o rei de Sodoma veio pegar o seu pessoal também, que haviam sido levados em cativeiro, e ofereceu ao Abraão todos os despojos da guerra. Não, fica com isso tudo. Abraão disse, não, pode ficar para você e tal. O que eu queria era a minha família de volta, eu não estou querendo dinheiro, eu não estou querendo tudo. Minha prioridade era só o bem-estar da minha família, do meu sobrinho. Legal isso, né? Quando a pessoa, ao invés de priorizar o dinheiro, prioriza a família. Abraão fez uma escolha muito nobre, o resultado, a repercussão da fama de Abraão, de quem ele era, um homem de Deus, já era grande quando ele saía por aí espalhando altares de adoração ao Senhor. Opa, Abraão passou por aqui, Abraão passou por aqui. Agora, esse seu posicionamento de salvador de toda a terra de Canaã, de libertador da terra de Canaã, e ainda por cima fazer não por interesse, mas fazer por amor à família, trouxe um status de testemunho para Abraão simplesmente fantástico. Ele tornou-se uma referência, um homem respeitadíssimo, de modo que toda a terra de Canaã já conhecia o Deus de Abraão por aquilo que Abraão era. Ou seja, Abraão era um testemunho para toda a terra de Canaã. Enfim, ele mudou o curso da história de toda a Canaã por conta do seu posicionamento junto a Deus, sua fidelidade a Deus, de modo que todos sabiam quem era o Deus de Abraão. Por isso que quando Canaã é destruída, ela não é destruída por acaso. Ela conhece quem é Deus de Abraão e eles rejeitaram porque quiseram. E você percebe que a medida das iniquidades dos amorreus, ela chegou ao limite, quando Deus diz para o povo invadir a terra e dominar a terra, porque todo o tempo de misericórdia para os cananeus, por Deus, foi dado, e o testemunho acerca de Deus, para eles conhecerem Deus, quem de fato ele era, fora feito por intermédio da vida de Abraão. Em Abraão, todos conheciam o plano de Deus para a raça humana, todos conheciam o plano de Deus para a vida humana, propósito de quem era o Deus de fato, né? Abraão foi simplesmente fantástico como referência da presença, como referência da vontade de Deus para a terra. Só que o que acontece? Após essa guerra, Abraão começou a ficar em conflito pessoal, particular. Será que vai vir todo mundo atrás da gente agora para se vingar? Né? Será que os reis lá, que Elão lá e com todo o pessoal que perdeu a batalha para mim, vão vir atrás de mim e vão destruir a minha família e vão arregimentar mais forças para me consumir? E como é que fica a promessa de que serei uma grande... Ele começou a ficar preocupado com isso. Foi quando Deus apareceu para ele no capítulo 15, no verso 1 ao 5, ele faz promessas, fica tranquilo, relaxa, minha palavra está mantida, eu vou te proteger, eu vou ser seu escudo, ainda que se levantem contra você, você está em maioria, porque você tem a mim, porque você e Deus se constituem maioria. Não importa quem se levante contra você, se você está ao lado de Deus, é simples, se Deus é por nós, quem será contra nós? A máxima do Paulo encaixa-se aqui nesse contexto, e você percebe Deus prometendo para Abraão um filho, né? E Abraão, em contrapartida, pede uma prova palpável do cumprimento da promessa. Ele pergunta no verso 3, será que Eliezer, o meu escravo, meu filho adotivo, poderia ser a saída para o cumprimento da promessa? E Deus diz, não, vai nascer um filho. E o verso 5, olha as estrelas, se é que pode, ninguém nunca conseguiu contar as estrelas. Pois é, Abraão, assim também não conseguirão contar a tua descendência, que será numerosa tal qual as estrelas do céu. E aí no verso 7 ao 8, o Abraão tem um sono, ele fica muito incomodado, e Ellen White diz que todo este sonho que ele teve foi revelado a ele. A demora para a conquista da terra prometida, 400 anos de escravidão, todo o processo de sofrimento que o povo enfrentaria, foi revelado para ele o ministério de Jesus, o plano da redenção sendo efetivado, a restauração final através do estabelecimento do reino de Deus nesta terra.
ok? E a terra seria conquistada quando a medida dos amorreus tivesse atingido a misericórdia final de Deus, como Deus falasse, ó, já chega, não dá mais e tal. E eles, como disse anteriormente, conheciam tudo por causa de Abraão. E você percebe Deus revelando o futuro para Abraão neste sonho, no versículo 7 e 8, porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, tudo que Deus faz, primeiro ele avisa. Agora a pergunta é, o que você está fazendo com os avisos que Deus tem mandado para você? Fique esperto, que não entre por aqui e saia por aqui, que entre por aqui e que cause um efeito de mudança aqui no seu modo de pensar e, consequentemente, no modo de agir. Aí você entra em Gênesis 16, o filho não vem e a Sarai faz uma proposta indecente. E qual que é a proposta indecente que a Sarai faz? Qual é a proposta indecente que a Sarai faz? Ela simplesmente diz, olha, eu tenho aqui a minha serva Agar, e está demorando para acontecer aí o cumprimento da promessa, quem sabe se você se deitar com ela, aí vai nascer o filho e a promessa se cumpre, já que eu já estou velha, você também. Abraão estava com 86 anos de idade no capítulo 16 do livro de Gênesis, e o tempo estava passando e nada da promessa se cumpria, ele começou a questionar se de fato se cumpriria, era um questionamento interno, pessoal, particular, mas ele não questiona a proposta da Sara, e mais uma vez ele apresenta um certo vacilo, né? E mais uma vez ele dá uma escorregada, e ao invés de se posicionar, não, Sara, Deus vai cumprir aquilo que ele falou, se ele falou, está falado, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, porque ele já me prometeu que a minha descendência será tal qual, eu não tenho que ajudar Deus no cumprimento daquilo que ele quer fazer, eu faço a minha parte, mas a parte que pertence a ele é dele, e etc. Ele não argumentou isso, ele simplesmente se deita com a Agar, que é uma serva, é novinha e tudo mais, e ela concebe, dá a luz para Ismael, e aí a Agar começa a olhar com menosprezo para Sara, e Sarai, que na ocasião se chamava Sarai, e ele Abrão, eles começam a viver uma crise dentro do lar por problemas que eles mesmos criaram, né? Então, eles começam a viver uma tensão na família porque eles não cumpriram o propósito de Deus, criaram mecanismos para se alcançar a promessa de modo humano, né? Mecanismos que só lhe trouxeram um problema. Por quê? Eles entraram num processo de tomar uma concubina para Abraão, que não era da aprovação de Deus, para tentar cumprir na vida uma promessa que Deus havia feito para eles. E o resultado é que foram buscar caminhos que não eram caminhos do Senhor. E quando a gente faz isso, os frutos são amargos, né? A tensão na família, o desagrado de Deus e tudo aquilo, e a Agar começa a experimentar uma tensão com Sarai, consequentemente ela vai para o deserto, chateada, aborrecida, o anjo manda ela voltar, vai lá, enfrenta a senhora lá, vocês têm que se resolver, não pode ser assim, de problema a gente não foge, problema a gente enfrenta, e vamos lá, volta lá, e ela voltou e ficou aquela tensão na família. Nos capítulos mais adiante você verá exatamente o que estará no desenvolvimento, mas a tensão da família existiu e não precisava ter existido se tivessem se submetido ao plano de Deus e confiado na promessa divina, e mais uma vez eles vacilaram nesse aspecto aí no capítulo 16. Aí você percebe no capítulo 17 que Deus aparece para Abraão, Abrão muda o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande nação. No capítulo 17, Deus institui a circuncisão, que é o sinal para caracterizar o seu povo, um sinal colocado na genitália masculina, a fim de atestar que Deus era o Deus daquele povo, né? Abraão, nessa ocasião, tinha 99 anos de idade, já faziam 20 anos que o Abraão estava em Canaã, quando Deus aparece para ele nessa ocasião para mudar o nome dele de Abrão para Abraão, pai de uma grande multidão. E Sarai mudou para Sara, que significa princesa, né? Então você vê. Agora a questão do nome na Bíblia é bem interessante, porque o nome naquele tempo não era dado tal qual é hoje. Hoje dá um nome que é bonito, que é isso, que é aquilo, mas naquele tempo o nome significava o caráter.
Por isso que é pecado tomar o nome de Deus em vão, porque é pecado tomar o caráter de Deus em vão, e esse é o contexto da Bíblia. Então, nota, o indivíduo chamava-se Jacó porque ele era enganador. Quando Deus mudava a vida dele, mudava também o nome dele, porque nome significa caráter. Quando Deus mudou Saulo, mudou sua vida, consequentemente se tornou Paulo, mudou a vida, mudou o nome. Chamava-se Abrão, virou Abraão, chamava-se Sarai, virou Sara. Deus mudou a vida, muda também o nome, porque o nome atesta aquela experiência, ok? E no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, e ao mudar o nome de Abraão, registra o povo como sendo propriedade sua através do sinal chamado circuncisão, ok? Isaac, ou melhor, Ismael também foi circuncidado, ok? Sarai teve seu nome mudado para Sara, e todo esse processo, Deus caracterizando aqui o sinal entre ele e o seu povo. Deus sempre tem sinais que identificam o seu povo, isso é claro. Ao longo de toda a Bíblia, você identifica os sinais daqueles que fazem parte do povo de Deus, ok? Aí você vem para Gênesis 18, o conteúdo de hoje, o Senhor e 2 anjos aparecem para Abraão, Abraão conversava com os anjos, aqui você vê um exemplo de hospitalidade, Abraão recebe aqueles 3, depois descobre que está lidando com o próprio Deus e 2 anjos, com o próprio Cristo, e daqui você vê o versículo 1 ao verso 16, Abraão recepcionando, Sara fazendo os pães, o servo preparando o novilho que Abraão escolheu. Aí tem a revelação, que aqui Abraão está com 99 anos de idade já, e aí vem a revelação de que dentro de um ano ele seria visitado novamente, ele já estaria com um filho. A Sara começou a rir, né? Riu-se no seu íntimo, diz a Bíblia, e Deus o repreende, dizendo que você está rindo. Jesus repreendeu, por que você está rindo? E ela ainda quis mentir para Jesus. Ela ainda quis dizer, não, Senhor, eu não estava rindo sim, claro que estava rindo. Ei, não tem como você mentir para Deus. Não tem, gente, não tem. E aí, por causa disso, o seu filho vai se chamar Isaac, que vem de Tissad, que significa risada. Ou seja, o garoto agora era lembrado porque Sara, em algum momento, duvidou que a promessa poderia se cumprir, e o menino se chamou Risada. Que coisa! Deus revelou também nesse capítulo a destruição de Sodoma, e Abraão fez um processo de intervenção para que Ló fosse salvo, né? Pediu para que Deus salvasse a Ló, e ele orou muito por isso. Aqui está apresentado aqui a oração intercessora, né? A oração intercessória. Então, você vê a oração intercessora de Abraão por Ló, suplicando que Deus tivesse misericórdia, porque Sodoma iria ser destruída, mas aí ele começa aquele processo de súplica, né? Se tiver 50, se tiver 40 justos, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, para tentar chegar ao denominador de que ele está pedindo e suplicando para o resgate de Ló. O que você está vendo aqui? O poder da oração intercessora, né? Pedindo, suplicando. Nunca desista de orar por aqueles que você quer ver salvo. Não desista de orar pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu cônjuge, pelo teu filho que está afastado. E, aliás, se por acaso você é aquela pessoa afastada que por acaso está assistindo esse vídeo por algum motivo, eu quero dizer que você que está longe dos caminhos do Senhor, tem alguém que ora por você, tem alguém que suplica por você. E vou te falar uma coisa, de repente você, filho, você jovem, que não tomou um tiro na cabeça ainda numa balada, num momento, num lugar desse, é porque quando você chega em casa de madrugada, você tem uma mãe ajoelhada no pé da cama orando por você. Enquanto você dorme, às vezes, muitas vezes dominado pela cachaça, dominado pela droga, pelo álcool, ou tendo feito uma coisa ilícita qualquer, você tem, às vezes, está dormindo e do lado da sua cama tem uma mãe que ora por você. A oração intercessora move o braço de Deus. E há muitos hoje que não destruíram foram ainda pelos seus próprios atos, porque Deus está tendo um tempo de misericórdia em função das orações que são feitas pelos corações daquelas mães que amam e que desesperadas estão por amor a seus filhos. Então, o Senhor ouve oração intercessória, intercessora, como você queira chamar, e move-se o braço de Deus. Deus tem misericórdia, como ele é misericordioso, e a oração intercessora, de fato, é esta bênção na vida do crente. Não cesse de orar por aquele que você quer ver bem.
E Deus atende a oração intercessora, Deus atende a súplica daquele que ama em prol daquele que é amado. Deus abençoe você. Parabéns por estar acompanhando, obrigado por estar acompanhando. Espero que esteja sendo bênção na sua vida, em nome de Jesus. E vamos praticar a oração intercessora. Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Você ora por mim, eu oro por você, e assim oramos uns pelos outros para nos fortalecermos em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos junto, em nome do Senhor, nessa empreitada de fé, que é o nosso ano bíblico aí, reflexão a cada dia. Que desafio bom! Vamos cumprir pela fé, em nome de Jesus. Ora por mim aí, vamos lá. Aproveita, curte o vídeo, compartilha e que seja bênção na sua vida. Um grande abraço.